condições nutricionais comprometidas pela própria situação socioeconômica, imagino que não vai acontecer, né? Fora a população de rua, né? Então, enfim, essa uberização da sociedade, né? Quer dizer, quem para de trabalhar e que não tem nenhum seguro trabalhista, enfim, previdenciário, vai fazer o quê, né? Então é muito sério, muito, muito sério. E mais sério ainda foi ele ter colocado, criou uma outra coordenação, que colocou sobre o chefe da Casa Civil, o que confunde, evidentemente, a pressão dos deputados ontem. Eu vi que Maria do Rosário se pronunciou, Paulo Pimenta também. Eu acho que eles deram uma recuada, porque você vê que o Mandetta continua sendo, enfim, a face do governo, que faz a interface com os meios de comunicação, etc., né? Mas isso é muito sério, porque a última coisa que se pode ter num momento de crise como esse é ter uma duplicidade, né? As pessoas não podem ter dúvida de quem que elas têm que falar e qual é o protocolo que tem de ser seguido. Eu coordenei, quando coordenava a cooperação humanitária brasileira no Itamaraty, a emergência do ebola na África, e o Brasil foi super importante, doando meios, alimentos, etc., porque as populações, em alguns lugares, só podiam receber alimento de helicóptero. Não era possível nenhum outro tipo de contato. E aí você vê claramente isso, quer dizer, ou você tem uma coordenação que tem de ser ampla, tem de ter sociedade civil, evidentemente, tudo isso, mas tem de ser um coordenador, né? Você tem de ter uma linha de comando, senão não tem como funcionar, né? Então é muito preocupante. Aparentemente ele deu uma recuada, porque você vê que se mantém o ministro da Saúde, né, como sendo a interlocução, né? Mas sim, isso mas dentro hoje do governo atrapalha muito. Sim, hoje na capa do Globo está ali ele reclamando do ministro Mandetta, dizendo que ele está causando histeria na população, está falando demais. É um doente mental. Ele tinha que ser interditado, né? Agora, quando ele tem do lado dele, justamente para fazer esse atrapalhar, porque isso que ele está fazendo nesse momento, fazer esse momento, é um general, quer dizer, como é que ele não tem noção do que ele está fazendo de ridículo, atrapalhando? Um general já caiu, né? Um general já caiu. General já foi, sim, o Heleno. Hoje, né? O Heleno tá doente. Então, assim, ele está contaminando todo mundo ao redor dele, né? E o que é mais impressionante, quer dizer, como é que uma pessoa, quer dizer, um general que chefiou a MINUSTAH no Haiti, quer dizer, permite esse tipo de coisa, quer dizer, né? É inacreditável, né? O nível de subordinação dessa gente, de incapacidade. Esse pessoal do Exército está entrando nessa também, é muita precariedade moral, né? Olha, quem entrega a terceira empresa aérea, ou melhor, a terceira empresa de construção aeronáutica do mundo, em troco de nada, e assina um acordo para receber ferro velho de um outro país, digamos que a capacidade de julgamento dessas pessoas está bastante comprometida, né? Bastante. Né? Bom, vamos aqui. Trata, né? Então, o que tu falou? Que nós entregamos a Embraer de graça, não entrou nada, porque a Embraer ela passa a ser, criou-se uma empresa da qual 80% é da Boeing, a Embraer fica com 20%, sem direito a voto, né? Ou seja, nem dinheiro entrou, nós entregamos de graça a Embraer, a empresa que produzia o nosso produto de maior valor agregado, que eram os aviões, né? E, portanto, o que mais valorizava a nossa balança comercial, de graça, entregamos, demos, uma coisa inacreditável, o mundo inteiro não consegue entender isso. A terceira empresa aérea do mundo só vinha atrás da Boeing e da Airbus, e assinamos, e acaba de assinar agora com o Trump um acordo para a gente comprar ferro velho, literalmente, como disse o Celso Amorim, comprar equipamento obsoleto do exército americano. Veja só, quer dizer, veja que nível de lesa pátria dessa gente, né? Além de uma demonstração absolutamente clara de traição da pátria, né? De burrice galopante. Eles são traidores, essa gente é traidora. Traidora, exatamente. E agora fechou, pelo menos, parece que fechou a fronteira com a Venezuela. A Venezuela, coisa idiota, sabe que ontem quando eu vi isso, eu disse, mas que coisa imbecil, meu Deus. Mas ele fechou por razões políticas, ele e o maluco do chanceler dele, que é o doido, eles fecharam por razões políticas. Isso foi o que ele prometeu para o Trump. Ele prometeu para o Trump criar Rússia com a Venezuela, entendeu? Porque o Trump só se elege se ele criar uma situação desse tipo. De guerra.
São os generais argentinos no final da ditadura, quer dizer, foi a última cartada, a Guerra das Malvinas. É o que ele está tentando fazer aqui com esse palhaço que é o poodle dele, que faz qualquer coisa que ele mande, entendeu? Agora, ele mesmo negocia diretamente, Trump negocia diretamente com o Maduro, e esse tonto fica aqui comprometendo as nossas relações históricas com a Venezuela, de vizinhança, de excelente vizinhança, de exportações fantásticas que nós sempre fizemos para a Venezuela, nossa balança com a Venezuela sempre foi superavitária, de novo a traição da pátria, né? E pior, com risco, quem tem filho em idade de alistamento militar, se preocupe. Se preocupe, é. Agora porque, tem um dado... lugar, o exército venezuelano é muito mais poderoso do que o brasileiro. As forças armadas venezuelanas são muito mais poderosas que as brasileiras. Uhum. O fato, uma informação que a gente tem agora, entrou uma reportagem agora de manhã, diretamente lá da fronteira do Brasil com a Venezuela, e está tudo aberto, os militares que estão lá disseram que não tem nenhuma informação, que não fecharam nada, que excelente. Não procede, quer dizer que ele não manda, não apita mais nada, só mesmo aquilo que... Essa gente vive numa bolha, eles não têm ideia do que seja a fronteira, da vivacidade de uma fronteira. Aliás, diga-se de passagem, também nos governos progressistas a gente também não tinha. A gente também não tinha. O Comitê de Fronteira funcionou durante um tempo e depois foi deixado no segundo plano. Se a gente pegar Puerto Iguaçu, enfim, pegar a Foz do Iguaçu, do lado argentino Puerto Iguaçu, né, e vier descendo, você vai ver que o único lugar onde o Brasil tem um outro consulado é em Libres. Ou seja, nós estamos falando de Foz do Iguaçu, Uruguaiana. Nenhum consulado nesse espaço. O FHC fechou o que havia na conurbação, Barracão, no Paraná, né, Dionísio Cerqueira, Santa Catarina, com Bernardo de Iriguá na Argentina. As três cidades formam uma conurbação, você nem percebe quando você passa de uma para outra praticamente. O FHC fechou o vice-consulado brasileiro e nós também não reabrimos, entendeu? Então, assim, a gente tem que também se questionar sobre isso, né? Quer dizer, a fronteira é uma outra realidade. Se a gente for ter um estudo da Universidade Federal Fluminense, as regiões mais deprimidas do Brasil são justamente onde as divisas. Você pega mesmo São Paulo, que a gente até já falou sobre isso, o Vale do Ribeira, de onde ele vem, inclusive, é de lá que ele é originário, é a região mais deprimida de São Paulo. Você jura que você está assim, num país muito pobre da América Latina, entendeu? No entanto, é São Paulo. E por quê? Porque você tem dificuldade de coordenação, evidentemente, nas divisas, muito pior nas fronteiras, né? Então a gente também vai ter que ter um outro olhar no dia que os setores nacionalistas, progressistas chegarem ao governo de novo, tem um outro olhar para as fronteiras. Né? Espera-se, né? Porque é uma questão orgânica impressionante de importante, poderia ser muito mais viva, muito mais rica, né? Mas você pega aqui, o jornal que é hegemônico, a 0 hora, durante a semana ela tem 40 páginas. Um estado que tem duas fronteiras, o único, inclusive, que tem fronteira com o Uruguai, do Brasil, né? Quantas páginas você acha que tem sobre temas internacionais? Nada. Tem meia página. E geralmente com nada importante também, né? Imagina, não, sim. O dia que foi uma página era o casamento do príncipe da Inglaterra. Então, assim, a gente não tem a população mesmo, ela é mantida isolada, né? É aquilo que o Cazuza dizia no rockzinho dele, quero ver quem paga pra gente ficar assim. É muito claro, alguém paga pra gente ficar assim. Né? Isso não é... Porque, evidentemente, que tem N notícias importantes para o Rio Grande do Sul, no Uruguai, todos os dias, e idem na Argentina. Não só para a fronteira, mas em geral. É óbvio. Né? Você tinha que ter uma coluna diária, né, sobre o Uruguai, diária sobre a Argentina, óbvio. Né? Então, enfim, é um desafio. Até porque parece que as pessoas não têm noção de que a gente vive numa comunidade internacional. Então... Agora estão tendo, infelizmente, como dizia minha avó, quando a cabeça não ajuda, o corpo padece. Literalmente, né? Essa pandemia que agora se tornou fato, ela realmente é uma pandemia, ela vai mudar, eu acho que, alguns paradigmas. Queira Deus. Espera-se. Muito bem. Tem alguma história, tem alguma informação sobre o Mourão, sobre o Moro, sobre... Olha, essa gente, enfim, são os asséculas, né? Eu acho que nem vale muito a pena. Eu acho que o que é importante nesse momento
é a gente prestar atenção nisso, quer dizer, que tem de haver uma coordenação, né, única, né, da saúde, né, nacional, estadual e municipal, né, com participação da sociedade civil, evidentemente, isso é muito importante. Agora, nós não podemos ter, é como você pega o Boeing da Airbus, aquele que fazia o voo Rio-Paris e que caiu no Atlântico, né? O piloto principal tinha saído e deixou com o copiloto. Quando ele voltou, já era tarde demais, né? Não dá. Né? Nesses momentos, você tem de ter realmente, né, alguém que conheça a máquina, que tenha domínio sobre a máquina, que possa acionar o que for necessário, né? Senão não tem como. Não tem como. Eu te confesso por experiência desses 10 anos coordenando a cooperação humanitária brasileira. É fundamental, isso é fundamental. E nesse momento tem de ter união, tem de ter realmente coesão e ter esse objetivo bem claro à frente. Né? Eu acho que o único que realmente conseguiu dizer o que é real foi o haitiano, aquele pro Bozo, né? O que é incrível até as pessoas estavam brincando hoje, quer dizer, o Haiti, as pessoas dizem que o voodoo não funciona, né? O Haiti realmente foi quem deu o primeiro grito de libertação aqui, né? E agora derruba o Heleno, né? Que era talvez o personagem mais nefasto desse governo, um dos mais difíceis, né? Porque eles são tantos, mas esse é um dos piores, sem menor sombra de dúvida. Bom, nós estamos todos em casa, né? Rondoto também deve estar isolado em casa. Sim, lógico, sim. Então, vamos ver se durante esses dias aqui na nossa Rádio Manaus a gente conversa mais a miúde, assim, mais vezes. Com prazer. Porque... Eu vou para São Paulo, hoje é até aniversário da minha mãe, não pude ir, mas eu vou para São Paulo e vou ficar lá, enfim, quase 3 semanas praticamente, porque ela tem 88 anos e está isolada na casa dela. Sim, tem que ficar com ela. Mas podemos conversar, porque é pela internet, mas a gente conversa, né? Sem problema. Lá enfim, tem Wi-Fi, não tem problema. Tranquilamente. Obrigada, viu, Rondó? Muito obrigada. Imagina, mesmo. Um prazer. Que Deus nos mantenha sempre lúcidos, principalmente, e em paz, né, com a nossa consciência. Um abraço. Exatamente. E lutando para que esse mundo seja melhor, porque ele pode ser melhor. O outro mundo realmente é possível. A gente sabe que é possível. É verdade. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Um abraço grande. Um abraço. Eu conversei com o Milton Rondó, que tem essa grande experiência, além do que esse olhar, né, que é o olhar que a gente está precisando realmente, sempre precisou e continua a precisar nesses dias aqui, né? Olha, estão dizendo aí que a coisa vai ficar bem feia a partir de hoje, porque eles vão mudar a metodologia de informações a respeito de quem está realmente com problemas, né? De quem já está com o vírus. Então, os números devem saltar hoje. Então, o pessoal está pedindo aí que as pessoas mantenham a calma, porque os números devem dar um salto significativo nos números do Brasil. Isso é apavorante, né? Eu, pelo menos, fico preocupada, porque tem muita gente que está sem, como é que eu vou dizer, sem estrutura, né? Os números de mortos e infectados por coronavírus devem dar um salto hoje no Brasil por mudança de metodologia de cálculo. Então, é muito importante que as pessoas tentem manter a calma e que fiquem em casa, ok? Que fiquem em casa. Muito importante que as pessoas fiquem em casa. Vou de novo fazer contato com o Dr. Maia e nesses dias assim a gente vai alternando o contato com os amigos para a gente poder pegar o máximo possível, né, de informações aqui pelo nosso país, né? Pelo nosso país, porque nós estamos recém começando nessa situação. Isso é básico que a gente tem que ter em mente. Nós nem começamos ainda a lidar com os números e com os problemas. Estamos recém começando. É muito importante que se tenha conhecimento e calma para poder lidar com essa situação, né? A Vera Colar diz que está em casa,
lidando com as plantas, tomando chimarrão e fazendo maratona no Netflix. A Ela